A década de 1870 marcou o começo da crise do Segundo Reinado. Contribuíram para essa crise, entre os fatores, o movimento republicano, os conflitos do governo imperial com a Igreja e o Exército, e principalmente o processo abolicionista. O encaminhamento da questão dos escravos abalou as relações políticas entre o governo monárquico e os proprietários de escravos e de terras. As polêmicas sobre a escravidão não aconteceram apenas com o fim do escravismo, em 1888. Já ocorriam, pelo menos desde 1871, quando o governo imperial propôs a Lei do Ventre Livre, iniciativa pessoal do imperador e de seus conselheiros. Essa lei procurava atenuar o problema do inimigo interno do Brasil, os escravos africanos. Percebia-se a fragilidade da segurança do país, que mantinha escravizada boa parte de sua população. Os grandes proprietários rurais, entretanto, não viam com bons olhos a intromissão do Estado nas relações entre senhores e escravos. O projeto da coroa tirava a força moral do senhor, minando sua autoridade e dando aos escravos apoio legal para aspirarem à liberdade. A lei previa o direito de alforria àqueles que pudessem pagar seu preço. Se a lei de 1871 produziu poucos efeitos práticos para os escravos, foi suficiente, entretanto, para desgastar o relacionamento entre o governo monárquico e os proprietários de escravos que o apoiavam. Posteriormente, em 1888, com a abolição da escravidão, houve o rompimento definitivo entre os senhores de escravos e o governo do Império. Muitos grupos escravistas passaram a apoiar a causa republicana. As ideias republicanas já faziam parte de diversos movimentos históricos, como a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, a Revolução Pernambucana, a Confederação do Equador. Contudo, só a partir de 1870, com o fim da Guerra do Paraguai, o movimento republicano ganhou uma força mais sólida e concreta. Nesse ano, foi lançado no Rio de Janeiro o Manifesto Republicano. 3 anos depois do aparecimento do manifesto, foi fundado o Partido Republicano Paulista, na Convenção de Itu, em São Paulo. Esse partido foi apoiado por importantes fazendeiros de café de São Paulo e contavam com seguidores no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul. Já as tensões com a Igreja Católica se agravaram, pois desde o período colonial, a Igreja Católica era uma instituição submetida ao Estado, pelo regime do padroado. Isso significava, por exemplo, que nenhuma ordem do Papa poderia vigorar no Brasil sem antes ter sido aprovada pelo imperador. Mas em 1872, Dom Vidal e Dom Macedo, bispos de Olinda e de Belém, resolveram seguir ordens do Papa Pio IX, punindo os religiosos que apoiavam os maçons. Dom Pedro II, influenciado pela maçonaria, solicitou aos bispos que suspendessem as punições. Como eles se recusaram a obedecer ao imperador, foram condenados a 4 anos de prisão. Em 1875, receberam o perdão imperial e foram libertados, mas o episódio já havia abalado as relações entre a Igreja e o imperador. Já as tensões com o exército se agravaram após o fim da Guerra do Paraguai. Após a guerra, o exército brasileiro foi adquirindo uma importância que o governo monárquico não reconhecia, pois até então não precisara dessa força militar organizada para se manter no poder. Utilizava-se a Guarda Nacional. Nas decisões políticas, o poder dos civis era enorme em relação ao dos militares. Parte dos oficiais do exército não se conformava com a situação e pretendia influir mais ativamente na vida pública. Acreditava no patriotismo do exército como meio para conseguir a salvação nacional. Entretanto, o descaso dos tradicionais políticos civis do Império para com o exército não se modificava. Importantes oficiais eram punidos por suas atitudes públicas, quando denunciavam a corrupção ou se manifestavam contra a escravidão. Foi em meio a essa situação que, em 1884, altos chefes do exército, como Marechal Deodoro da Fonseca, se revoltaram contra as punições aos oficiais que se expressavam publicamente. A oposição de tantos setores da sociedade contra a monarquia tornou possível o golpe político que instaurou a República no Brasil. O governo imperial, percebendo a difícil situação em que se encontrava, apresentou à Câmara dos Deputados um programa de reformas políticas que incluíam liberdade religiosa e de ensino, autonomia para as províncias e mandato temporário para os senadores. Entretanto, essas reformas chegaram tarde demais. Em 15 de novembro de 1889, o
o Marechal Deodoro da Fonseca assumiu o comando das tropas revoltadas contra o governo monárquico, ocupando o quartel-general no Rio de Janeiro. O gabinete foi deposto, o ministro da Justiça e o chefe de gabinete foram presos. Naquela noite, constituiu-se o governo provisório da República dos Estados Unidos do Brasil. Dom Pedro II, que estava em Petrópolis durante esses acontecimentos, recebeu no dia seguinte um documento do novo governo, solicitando que se retirasse do país com a sua família. Eu espero que com esse vídeo eu tenha lhe ajudado a entender como se deu a crise que levou à proclamação da República no Brasil. Muito obrigado por você ter assistido, um grande abraço e fique com Deus.